Olá, já estamos no ar com mais uma edição do Negócios na Pauta. Hoje eu começo o nosso programa com algumas perguntinhas. Você consegue entender e se fazer compreender na língua inglesa ou mesmo em outra língua como espanhol, francês? Se sim, isso faz ou fez alguma diferença na sua vida profissional? Se não, você já perdeu a chance de uma boa colocação no mercado de trabalho por causa disso? Fato é que se antes era apenas desejado nos currículos profissionais a fluência em um segundo idioma, hoje em dia isso é obrigatório em muitos trabalhos. Para quem quer ampliar os horizontes profissionais e pessoais, ter domínio sobre outra língua é um fator muito importante, tanto que a busca pela fluência alavancou nos últimos anos o mercado do ensino de línguas e de intercâmbio, até que veio a pandemia e os impactos foram duros. Já se foi o tempo em que ter fluência sobre um segundo idioma era apenas algo desejado pelo mercado de trabalho. Hoje em dia, isso é praticamente um pré-requisito obrigatório. E se engana quem pensa que somente nas escolas de línguas estrangeiras é possível aprender. Ingrid sonhava em falar inglês fluentemente. Ela conseguiu isso depois de viver por 6 meses como intercambista no Canadá. Uma das mudanças maiores que eu percebi foi as minhas habilidades, de falar, conversar, entender, ser entendida, ler, escrever em inglês. Com certeza é uma das mudanças e um dos principais motivos que a gente faz intercâmbio, Além da proficiência do idioma canadense, Ingrid trouxe de volta uma bagagem cheia de outros grandes aprendizados. Eu aprendi muito no quesito de independência dos meus pais, das outras pessoas. Porque quando a gente vai, sozinha pra um país, ou a gente age, não tem outra opção. E hoje em dia, olhando pra trás, eu consigo ver o tanto que eu mudei e o quanto essa experiência agregou, na minha vida. A experiência de um intercâmbio é tão rica e marcante que cada vez mais gente se interessa pela modalidade. Mas nos últimos quase 2 anos, a pandemia da Covid-19 frustrou muitos sonhos. E hoje esse mercado está com uma demanda reprimida de praticamente 2 anos. O último grupo que eu levei foi janeiro de 2020. E com a pandemia, hoje a gente tem muita procura. Com a orientação da Belta, trouxe muita clareza e transparência para que nós, agências, pudéssemos ajudar os alunos a tomarem as decisões de adiamento, postergar para uma próxima data, considerando que o intercâmbio, você tem vários processos envolvidos, desde a decisão para que país você vai, até o voo, até o país. E isso tudo estava afetado, considerando que não haviam voos e as fronteiras fechadas. Apesar da crise sanitária, grande parte das pessoas preferiu reagendar a realização dos intercâmbios a cancelar tudo. E a gente tem uma esperança que isso vá gradualmente melhorar, porque esse quadro de poder viajar não existia meses atrás e hoje a gente já está conseguindo ajudar alunos a embarcarem nas próximas semanas para programas de longa duração, de ensino médio, programas de ensino superior. Além dos jovens estudantes, cada vez mais profissionais buscam a fluência na língua estrangeira nessa experiência no exterior. No Maranhão, a Universidade Federal, por exemplo, mantém um programa que viabiliza essa vivência aos servidores. E hoje o que a gente tem muito de procura também não são só os adolescentes, mas muitos adultos que não fizeram esse tipo de programa na adolescência, por diferentes razões, mas que hoje procuram a gente para poder viver esse sonho. Não só a experiência de melhorar o seu inglês, aprimorar, mas também de viver uma experiência fora do país, integrando com gente do mundo todo e trazendo de lá uma bagagem com lembranças que realmente vão fazer toda a diferença para o resto da vida. Com um público cada vez mais heterogêneo, ao que tudo indica, o mercado do ensino de línguas e de intercâmbio aponta bons sinais de recuperação, principalmente a partir da reabertura das fronteiras aos brasileiros. Nossa mobilidade internacional, ela prevê uma inserção dentro dessas instituições estrangeiras nos aspectos acadêmicos, científicos, cultural e linguístico.
Para que essa mobilidade aconteça, há necessidade de que firmemos acordos bilaterais e internacionais com algumas dessas universidades. Atualmente, nós temos acordos firmados com 24 universidades estrangeiras, envolvendo 13 países. Atualmente, nós estamos em andamento ainda Chile, Itália e o Cazaquistão, que foi a mais nova proposta enviada. Como a gente acabou de ver, lá se vão quase 2 anos de demanda reprimida. Agora, em julho, o anúncio de suspensão das restrições para alunos brasileiros entrarem nos Estados Unidos, destino preferido por aqui, animou quem estava só na expectativa para estudar fora e foi recebido com alívio pelas empresas que atuam no Brasil. Qual o cenário atual? Como as empresas se organizaram para atravessar a crise? Quais as tendências para o futuro? O que a pandemia tem ensinado? Tudo isso é o que nós vamos debater a partir de agora. Por isso, agora eu já vou apresentar os nossos convidados de hoje aqui no Negócios na Pauta. Então, vamos lá. Tenho aqui a presença do Hamad Hori, professor de idiomas e empresário. Também temos o Antônio Bacelar, diretor da Via Mundo e membro da Diretoria Nacional de Operações da Belta. E ainda Dimas Salustiano, sócio-diretor do IASIG. Então, sejam todos vocês muito bem-vindos aqui ao Negócios na Pauta. Muito obrigado. Para começar o nosso papo, eu quero entender qual é o atual cenário depois de quase 2 anos, um pouquinho mais de 1 ano e meio, desde que a pandemia começou, chegou ao Maranhão e também deu algumas rasteiras em quem trabalha nesse segmento. Quero ouvir de vocês as experiências, o que vocês analisam do que se tem agora. Então, podemos começar aqui, de repente, seguindo essa ordem, Hamad, depois os nossos outros convidados. Não, realmente estou voltando faz 3, 4 meses, desde que a gente está ouvindo notícias que a fronteira está abrindo, ou interessados que são viajantes, né? E os maiores alunos que nós temos são viajantes, que gostam de viajar, gostam de fazer intercâmbio, né? Então, isso vai voltando, notícia é boa, eu acho que nos próximos meses vão ser melhor ainda. Muito bem, então agora eu vou ouvir um pouquinho o Bacelar, que tem a agência de intercâmbio e já faz um longo tempo, então não foi fácil esse período todo, né, Antônio? Dalva, não foi fácil, né, mas a gente começou, na verdade, assim, de uma crise cambial, que foi em 99, né, teve aquela crise cambial em 98 que devastou a nossa indústria de viagens internacionais e de intercâmbio, e logo 2 anos após a gente teve aqueles atentados do 11 de setembro, Exato, nos Estados Unidos. Então toda a nossa indústria, eu acho que é uma indústria muito afetada por pandemias, por crises, epidemias, na verdade, nunca a gente teve uma pandemia antes, né? Por epidemias, por crises políticas, segurança, terrorismo. Então eu acho que, na verdade, todos os setores da sociedade estão começando a sentir o que nós sentimos ao longo desses... de empresa nós temos 22 anos. A gente já passou por várias situações muito delicadas. Tanto é que para a gente, na época do 11 de setembro, a gente passou quase 1 ano sem um embarque, entendeu? Mais por medo, né? Medo, até porque naquele tempo se trabalhava principalmente como intercâmbio o destino Estados Unidos, que foi o país atacado na época, né? Então, para a gente, eu acho que a gente pertence a uma indústria que é muito resiliente. É uma indústria que está o tempo todo se adaptando, está o tempo todo se reinventando. Então, claro que uma pandemia, né, foi algo maior, né? Mas eu diria que a gente já passou por vamos usar aqui um termo bem nosso, um perrengue. Algumas provações. Vários perrengues, várias provações. Perrengues. Então eu sinto que a coisa está voltando e, na verdade, o que a gente está passando no momento é um estrangulamento. Porque a gente tem, por exemplo, mais de 300 contratos para embarcar e a gente talvez não embarque 70 esse ano. Então ainda vai ter um fluxo muito grande para embarque ano que vem. Então está voltando, mas a estrutura não está acompanhando o desejo da demanda. E agora eu passo aqui a palavra ao Dimas para entender como foi para vocês e como é agora a situação de quem tem uma instituição, ela é física e já tem também muitos anos, né, professor? Fale um pouco para a gente sobre o que vocês viveram esse período, como é que está agora. Boa noite, Dalva. Boa noite, telespectadores da TV Guará, colegas de bancada. É importante demarcar que o IASIG é a franquia mais antiga do Brasil, tem 70 anos no Brasil. De Maranhão tem 50 anos, portanto, uma trajetória que nos impõe, de um lado,
a leveza de embalar uma instituição com tanto tempo de existência, por outro lado, o peso da responsabilidade de, muitas das vezes, remar contra a maré, diante de um fato inusitado, trágico para a humanidade, e que causou medo, susto, perdas. Mas estamos chegando a 600 mil concidadãos mortos em virtude disso. Colegas seus de imprensa, né? Nosso Roberto Fernandes, era colega aqui de bancada de um programa, o Luiz Pedro, um grande jornalista. Portanto, nós tivemos que nos reinventar. Com dificuldades, é verdade, mas em virtude do IASES ser uma franquia, cuja proprietária é a Pearson, que tem sede em Londres, que talvez tenha a maior biblioteca virtual disponível no Brasil para as áreas das ciências de um modo geral, ciências humanas, sociais, as plataformas de educação à distância, que agora se projetam para o ensino híbrido, e que nós fizemos essa guinada entre 20 e 21, portanto, 22 será o ano de colher os louros desta marca muito assentada no mercado. Nós caímos, é verdade, como todos caíram, mas a retomada é alvissareira. Alvissareira porque todo mundo está a fim de viajar. Isso para quem gosta de intercâmbio. Alvissareira porque em 2030 a língua mais falada nos Estados Unidos vai ser o espanhol e não o inglês. Importante porque a infraestrutura aeroportuária, a infraestrutura portuária no Brasil, os projetos relacionados a Alcântara, impõem ao Maranhão necessariamente o estudo de idiomas como inglês e espanhol, dado isso como de barato, né? Como básico, como elementar. Portanto, um cenário difícil, complicado, complexo, que exige, evidentemente, soluções complexas. E nós, com esses 50 anos, que saímos do centro histórico da cidade, passamos pelo Renascença, e estamos ali no Calhau, do lado do Golden Shopping, temos tido, assim, já boas pontuações nessas Olimpíadas difíceis, que é angariar assim os melhores alunos para a nossa escola, né? Então, estamos indo bem diante de uma dificuldade complicada. A gente vai poder falar... A pandemia realmente afetou todo mundo, né? Bastante. E quando iniciou a pandemia, eu tinha bastante experiência com aulas online, porque eu sempre trabalhei online, né? Então, antes de começar a pandemia, todo mundo começou a utilizar Zoom para fazer reuniões online. Eu utilizava Skype e outras ferramentas online. Então, quando chegou a pandemia, nós também passávamos com o mesmo tempo que tudo fechou, todas as portas tinham que fechar. Mas, tipo assim, eu não interrompi aulas de alunos. Sim. Nossa escola tem 15 professores. Aí eu consegui dar um treinamento rápido para eles conseguirem conduzir aulas online. Então, tipo, segundo dia, terceiro dia de anúncio que nós tivemos, que tudo fechou, nós começamos com aulas online. E desde aquela época nós não querendo que alunos parem de estudar, porque eu acho que tempo que vou perder não vai voltar. Sim. Então, a gente continuamos 100% online. Agora tendo híbrido também, que online presencial está misturando. E o bom é isso que hoje a visão é maior, que online mudou tudo. Isso a gente tem que falar bastante, né? Que, por exemplo, tinha uma época onde a sua escola não conseguia funcionar. Não tinha como receber aluno. Então, qual a única ferramenta que você tinha para trabalhar era a aula online. Então, hoje, por exemplo, você pode ter professor no lugar aonde você quiser. Seu professor está nos Estados Unidos,
Capaz de criar conexões incríveis. E isso aconteceu com nossa escola, por exemplo. Nós temos alunos no São Luís do Maranhão, mas por questão de pandemia, que tendo aula pode ser online, nós temos alunos em vários estados do Maranhão, Brasil. Tipo na São Paulo, no Rio. Até chegou alguns alunos na Irlanda e na Canadá também, que estava fazendo intercâmbio, mas não tinha como ir para a escola, porque a escola também lá fechou. Sim. Mas por motivo de que a gente começou a aula online no momento certo, logo deu solução para alunos que é possível. E deu muito bem, aí nossa escola saiu de Maranhão, agora a gente tem em vários estados do Brasil. Se expandiu, não é, Hamad? Online, eu acho que agora o futuro é isso. E a gente, é isso e a gente não tem como negar, como voltar. E eu vou pegar esse gancho aqui para levar essa conversa para o outro bloco, porque a gente vai poder falar um pouco mais sobre o que é tendência. Agora a gente faz uma rápida pausa. Na volta vamos saber mais sobre o que se espera para o restinho do ano de 2021 e para o futuro no ensino de línguas. É já já. Negócios na pauta de volta. Hoje nós estamos conversando sobre o ensino de línguas no Brasil e a experiência do aprendizado no exterior. Veja só, se por um lado as fronteiras internacionais se fecharam ao longo desses quase 2 anos, por outro, a internet encurtou distâncias e favoreceu a continuidade do processo de aprendizagem. Segundo o IBGE, a busca por cursos de idiomas na modalidade EAD, cresceu 59% em 2020 em comparação a anos anteriores. Então, vamos voltar aqui a falar com os nossos convidados, o Antônio Bacelar, o professor Hamad, Dimas Salustiano. E eu já quero começar perguntando sobre, tudo bem que muita gente não pôde ir para o exterior para fazer lazer ou turismo e estudar. Tem a demanda reprimida, mas muita gente já estava lá quando veio a pandemia. Sim. A gente tem um dado que fala que eram 460 mil viajantes ao redor do mundo estudando quando a pandemia de fato pegou todo mundo de surpresa. Sim. Como ficaram essas pessoas? Qual é a experiência maranhense que a gente pode compartilhar, tanto para quem estava lá do outro lado, quanto para as famílias aqui e aquela angústia? Dalva, o que a gente sentiu foi que nesse primeiro momento, claro que o intuito era trazer as pessoas de volta para cá. Os pais ficaram muito ansiosos, mas com o agravamento da pandemia no Brasil e em alguns países, como por exemplo o Canadá, Austrália, Nova Zelândia, quando os pais percebiam que os filhos estavam mais seguros lá, na própria Argentina, que os pais percebiam que os filhos estavam mais seguros, o problema que a gente teve foi, ao encerrar o programa, ter que trazer o estudante de volta. No meio daquele furacão. No meio do furacão e por questões de visto mesmo. O visto encerrou, precisa voltar. Alguns pais renovaram, alguns pais inscreveram os filhos em mais um semestre, em mais um ano, em faculdade. Mesmo eles ficando online lá, como boa parte deles, principalmente jovens adolescentes, estavam em cidades menores, comunidades menores, onde uma pessoa morreu, 2 pessoas ou não houve óbito, então os pais começaram a sentir mais tranquilidade no filho estar lá do que no quadro que a gente estava vivendo aqui. E logo no começo, os que voltaram foi, acho que em torno de máximo 10%, teve muita dificuldade, porque no mês de abril, em torno de 90% da nossa aviação estava no solo. Então, como transportar pessoas com 10% daquilo que a gente tinha? Então, as pessoas para vir dos Estados Unidos para cá passaram quase uma semana para chegar em casa. Então, os pais desistiram, porque passar por aeroportos, passar por multidões... Eu acho mais difícil. Mais arriscado, era mais arriscado. Então, eles preferiam que os meninos ficassem naquelas comunidades pequenas onde eles estavam fazendo o intercâmbio, do que eles voltassem para cá. Então, muita gente continuou, renovou e gerou uma nova tendência, fora online, de pessoas fazerem faculdades lá fora. Está crescendo muito, muito. E aí, isso até me traz aqui para uma outra conversa, outro gancho que eu vou jogar aqui para a gente debater, que é o seguinte: no ano de 2020, juntando esses pouquinho de 2020, agora 2021, a gente teve uma quantidade de pessoas desempregadas muito grande no Brasil. E aí, olhando para esses dados que o Google apresenta, essa busca por cursos online, me parece que houve também uma mudança na faixa etária das pessoas que passaram a buscar esse aperfeiçoamento profissional. Essa é uma impressão equivocada ou não? Ela está bem certinha com a realidade? Por favor, Hamad. Tem 2 fatores. Um é que pessoas realmente começaram a utilizar a internet com o melhor jeito, né? Que buscar trabalho. Por exemplo, hoje você veja a ferramenta de LinkedIn, que está funcionando muito ativo, né? A pessoa está aplicando lá, procurando currículo.
Então, o que ocorria basicamente, antes nós não estávamos procurando as coisas online na tanta frequência. Então, por exemplo, eu procurava as vagas, ou trabalho, ou oportunidades presencialmente. Então, esse público também está online. Então, por questão de misturar esses dois casos, que uma é que procurar um mentor e outra que o que era presencial voltou para online, parece assim que aumentou muito. Mas basicamente não vai ser, a realidade não vai ser isso, porque duas coisas estão juntas. E é um caso que não acontecia online, a outra está acontecendo online. Na sua instituição, na sua escola de idioma, a idade média dos alunos é de pessoas mais velhas ou de mais jovens? Nós oferecemos a partir de 8 anos, mas o público que nós temos, a maioria, são profissionais. Os profissionais procuram porque nós oferecemos aulas personalizadas, né? Aquela coisa da conversação. Mais conversação. Então, além de ter aula de alunos, nós oferecemos conversação também, que chama Conversation Club, onde, por exemplo, um professor tem 10 turmas e esses alunos de 10 turmas juntam e conversam também, bota prática no idioma. E aí isso me leva aqui para o professor Dimas, porque ele falou, são 50 anos de história do IASIG aqui no Maranhão. Eu lembro que quando eu era criança, adolescente, era basicamente IASIG e uma outra escola, IBEL, que era no centro. Então, quem não fazia IASIG tinha que fazer IBEL, e era muito aquilo de complementar o que se tinha na escola. Até que veio na educação, nos currículos das escolas, a obrigatoriedade pelo ensino bilíngue e toda uma polêmica em torno disso. Exato. E aí eu quero lhe ouvir sobre como ficou, o que mudou a partir disso, ou se mudou, de repente nem houve uma mudança tão perceptível no ambiente da instituição IASIG. Bom, nós temos que conviver com o pêndulo. O IASIG tem uma pegada histórica, né, de um público de kids e teens, quer dizer, criancinhas e adolescentes. Quer dizer, criancinhas de 3 anos estão circulando nos nossos corredores, o que é fantástico, mas evidentemente que esse público, em virtude do temor que a pandemia provocou, houve um refluxo, né? A preocupação dos pais. Por outro lado, houve uma procura, em virtude de um certo ócio, de um trabalho remoto. Nós abrimos 2, 3 turmas de espanhol e uma empresa que opera no Caribe francês contratou uma turma de francês, né? Em virtude das suas operações no Brasil e a necessidade, inclusive, das conferências serem remotas, online, via Google Meet ou Zoom, etc. Na realidade, um engenheiro tinha que acabar virando tradutor. Então, essa empresa contratou e, lamentavelmente, em virtude do fechamento também da Aliança Francesa, nossa cidade fundada por franceses, a Aliança Francesa, que é um órgão que tem subsídio, fomento do governo francês, fechou as portas em São Luís e nós abrimos turmas de francês para adultos. Além disso, em virtude da competitividade e o Brasil sobe para 20 milhões de desempregados, de um lado, né? Os índices estão, não, melhor, 14 a 15 milhões de desempregados, 20 milhões de pessoas abaixo da linha de pobreza, passando fome, que o Brasil tinha saído do mapa da fome. O desespero te leva a encontrar como tábua de salvação a educação. A educação liberta. Liberta do homem violento, liberta da fome, liberta das condições adversas, de pobreza, de extrema pobreza. E nessa perspectiva, inclusive para os cursos de proficiência na academia, para mestrado e doutorado, nós também passamos a ter uma procura de alunos, tanto executivos quanto alunos que desejam ir para um mercado de trabalho, que é o mercado da academia. Ser professor, mestre, doutor, etc. E aí precisa dominar uma mesmo. Coisa que eu fiz lá atrás, tive que sair do Maranhão, mas... sinceramente, é desafiador. Eu quero elogiar os 2 colegas de bancada, a produção do programa, que é um tema relevantíssimo. Sim. Haja vista que, inclusive da minha parte, toda a minha experiência foi voltada para quê? Criei a Faculdade São Luís aqui, criei a Unisuma Imperatriz, estou criando uma nova faculdade, abri um IASIG Imperatriz, resolvi brecar, mas é uma novidade que eu tenho aprendido muito, né? E todas as pessoas que colaboram conosco. Nós demos uma
reorganizada no time e as coisas vão caminhando bem em virtude dessas várias matizes, desses vários matizes. E sabe uma situação que também ocorre, acho que aqui o Antônio Bacelar vai poder comentar um pouco mais a fundo. Claro que é muito grande a quantidade de grupos de jovens, de adolescentes, que vão estudar no exterior pela Via Mundo, com essa intermediação. Mas eu tenho percebido que muitas das crianças e dos jovens do passado, lá da década de 80 e 90, que não tinham essa oportunidade, agora já com uma situação financeira favorável, que talvez fosse diferente do que viveu no passado, tem a possibilidade um pouco mais viável de realizar esse sonho. As pessoas estão buscando esse intercâmbio, entre aspas, tardio? Não, assim, 2 pontos que eu estava querendo falar. Um, sobre os 2 colegas falando das aulas online, né? Isso, eu queria comentar sobre isso também. Impressionante como as escolas estrangeiras que tentaram vender cursos online no Brasil não tiveram sucesso. Eram as escolas que já recebiam os estudantes lá fora. Então, as pessoas que estão buscando cursos de idiomas aqui, buscam as escolas daqui para fazer o intercâmbio lá fora. Elas não abriram mão de fazer o curso nas escolas daqui de São Luís, nas escolas do Brasil, durante o período em que estão morando aqui. Por que isso? O que você imagina? Eu creio que eles encaram essas escolas lá fora como uma vivência lá fora. Ficou uma coisa meio afetiva até? Pífia, eles fazerem um curso online com uma escola inglesa, por exemplo. Eles fazendo escola com que São Luís tem boa qualidade de escola, São Luís tem bons professores online e depois de forma híbrida e depois espera-se de forma física também. São Luís sempre teve. Entendeu? Tem escolas que têm tradição de muitos anos. Então a gente viu que não houve as escolas inglesas, escocesas, canadenses que tentaram migrar para o negócio online não tiveram muito sucesso. Os alunos preferiram manter as suas matrículas nos cursos presenciais tão logo seja possível embarcar e estudar aqui. E aquela tendência que você falou das pessoas, a pandemia ela acelerou certas tendências. Isso. Intercâmbio familiar era algo que estava se consolidando, né, já era muito forte ali pelo Centro-Sul, né, famílias inteiras que iam fazer intercâmbio cultural. Então foi algo que com a pandemia eu acho que cresceu mais de 30%, 40%. Pessoas que estão, famílias inteiras matriculadas para ir para o Canadá, Estados Unidos, até porque, por exemplo, vai o esposo fazer faculdade, a esposa tem direito a trabalhar legalmente, a filha pode frequentar uma escola pública canadense. Então, talvez por a situação mundial, as pessoas olharam para lugares onde há uma segurança maior. Então, há esse tipo de intercâmbio cultural também, essa busca de alternativas por lugares que possam oferecer uma qualidade de vida mais sustentável, mais saúde, e isso está gerando intercâmbio de famílias inteiras para países como o Canadá. A Austrália está muito fechado ainda, não sabe se a Austrália vai abrir em 2022. Nova Zelândia está muito fechada ainda, não sabe se vai abrir. Mas há uma grande demanda para países como Nova Zelândia, Austrália e Canadá, que tem programas de imigração qualificada muito forte e muito bem estruturado. Que interessante, porque além da vivência com os idiomas, gente, as pessoas querem aprender aquilo que é para além dos livros e dos cadernos, né? Isso. Que é o relacionamento com quem é de fora. Isso. E isso é que nos dá uma grande bagagem. Viver. Experimentar como se dali a pessoa fosse, né? Vivência é outra coisa, né? Você nem pode se comparar com vivência, né? Você não pode se comparar. Sim. E comentando que você me falou de pandemia, que época de crise, né? Que todas as empresas sentiram um impacto muito grande. Sim. E nós também sentimos do mesmo jeito. Mas, tipo assim, quando no início de pandemia eu consegui entender que era uma crise, que vai ser por longo período, eu mudei o meu, como vou dizer, caminho. Eu mudei caminho para segurar minha equipe, que eu não gero desemprego. Então, eu tentei trabalhar desse formato, qual formato que eu consigo segurar meus funcionários na escola, que eu tinha 19 funcionários na escola, então como segurar ele. Então quando eu mudei toda a estratégia através disso, então eu consegui sustentar o caso aqui, a minha escola, que queria dizer, e tipo, nem deixei nenhuma pessoa desempregada por causa de pandemia. Ah, que bom.
infelizmente não é uma realidade que todos possam dizer e se orgulhar, porque existem trabalho duro, mas realidades tipo assim, e realidades, mas que bom que deu tudo certo na sua escola, Hamad. A gente vai fazer mais um break aqui para falar já internacionalmente com tanta gente que entende aqui de outros idiomas. Nós então voltamos em instantes com mais Negócios na Pauta. É inegável que os impactos da pandemia ainda serão sentidos por bastante tempo no segmento do ensino de línguas, especialmente quando se fala de intercâmbio. Apesar disso, é preciso reconhecer que nunca antes uma crise deixou tantos aprendizados, o que é tendência a partir de agora. Então voltamos a conversar com os nossos convidados, professor Hamad, o Antônio Bacelar, Dimas Salustiano, para ouvir de vocês. A gente já até falou um pouquinho aqui no bloco anterior sobre o que é tendência, o que veio para ficar e é irrefreável. Agora, o que se tem consolidado hoje e que de fato é fruto dessa crise sanitária? Tem as aulas online, tem os aplicativos que têm ajudado muita gente, mas é bom a gente falar sobre o que eles podem fazer e o que eles não conseguem fazer por quem está no exterior, né? Mas hoje ninguém pode dizer que eu não tenho condição de aprender, porque hoje o conteúdo está online, sabe? Uma pessoa que quer aprender, ele pode ir lá no YouTube e começar. Eu não falo que ele vai conseguir tudo, mas até certa ponta ele consegue. Uma mínima noção ele consegue. E você falou uma coisa, Dalsa estava perguntando assim, parece que essa pandemia, eu espero que a gente aprenda o que é essencial, o abraço, a vivência, o contato. Então a gente está sentindo assim, por que a gente tem aí muitos jovens maranhenses que estão querendo embarcar? Houve, na verdade, em torno de 4% de cancelamento. 96% das pessoas que estavam inscritas para fazer intercâmbio cultural não cancelaram. Ou seja, reagendaram. O problema que a gente está enfrentando, as agências brasileiras, de uma forma geral, não temos como embarcar milhares de jovens esse ano. É aquela história da demanda que reprimiu, né? Voos, consulados, exatamente. O que as pessoas estão... Eu acho que com a pandemia, eu não preciso mais viajar para uma reunião. Eu não preciso mais viajar para aprender idiomas, né? Ou seja, eu vou pela vivência, eu vou para estar na Dinamarca, o que é da Dinamarca. Cultura. Eu vou para a Alemanha, cultura. Eu vou para o que é estar dentro de uma escola canadense, por exemplo. Eu posso estar fazendo tudo isso online, mas eu quero vivenciar isso. A gente está percebendo muito essa vontade das pessoas de voltar a viver, a trocar e a viajar pelo que é necessário, que é o desejo. O desejo. E aí eu até trago aqui agora para o Dimas essa indagação. Ao longo dos anos, muitos jovens se formam e têm aquela fluência tão sonhada por eles, ou às vezes pelos pais que os matriculam, mas tem se percebido que para embarcar, por exemplo, para um intercâmbio, é extremamente necessário passar por uma escola de idiomas? O que o senhor tem visto? Não necessariamente. A Pearson tem uma marca, tem uma franquia que é o IASES Travel. E boa parte dos nossos alunos de IASES, ex-alunos, na realidade tem uma experiência com a Via Mundo. Então essa pegada local nos coloca muitas das vezes não na posição, ou na maioria das vezes de forma diferente, não como concorrentes, mas como convergentes. Né? O slogan do IASES é "Você, cidadão do mundo". Ou seja, nós ensinamos para além de línguas, além de idiomas. Né? Nós ensinamos essa perspectiva de convivência cultural entre povos, com suas diferenças, né? Que forma esse grande mosaico que é a humanidade, com problemas, com dificuldades, com atritos, que é natural. Eu costumo dizer para os meus alunos de direito, porque na verdade eu sou professor de direito constitucional, que só tem 2 lugares onde não tem problema. Um é nos cemitérios, lá, todo mundo lá, ninguém briga e tal. E outro é no paraíso, santos, anjos, Deus, aí não tem problema. Mas daí em diante, dificuldades, e isso é fundamental para que se possa ter esse congraçamento, movimento, entendimento, às vezes sim, às vezes não, mas que, de fato, uma reflexão que fica, né, para
para os nossos desafios é que a globalização imaginou que havia o fim da história. Mas isso provocou os nacionalismos, as xenofobias. E esse é um desafio para nós superarmos. E é claro que as línguas faladas, né, enormemente pode superar esse desafio. Acho que esse é o nosso desafio aqui. Muito legal você falar, professor, sobre essas diferenças, porque a gente tem aqui na nossa sala algumas diferenças. E aí eu vou trazer um pouquinho essa história para o campo pessoal da vida do Hamad, porque vocês devem estar percebendo, ele está trajado por uma roupa... Difícil perceber. Assim. Difícil perceber, mas então eu vou precisar dizer. Ele está trajando aqui uma roupa que é típica, Hamad, do Paquistão. Você é paquistanês e engenheiro. Então, no Brasil, há 10 anos, decidiu ensinar inglês, ou seja, deu um bug aí na cabeça de muita gente. Comecei a ensinar por necessidade, O que trouxe você ao Brasil? Conta a partir daí pra gente ter uma prosinha. Eu venho aqui para casa, conheci uma pessoa maranhense. As maranhenses são apaixonantes. Aí eu vim aqui casar com ela e casei, né? Casei. Aí eu cheguei aqui e casei. Aí o idioma eu não falava, não sabia falar nenhuma palavra de português, só apenas te amo, essas bom dia. Isso. Aí eu não sabia falar isso, então eu passei nas lojas para conseguir ter um emprego. Eu escrevi algumas frases na papel, o Google Tradutor diz que eu estou casado, minha esposa está grávida. Minha esposa está grávida, eu preciso de emprego, eu passei nas lojas. Eu fiquei desempregado 8 meses. Mas depois de 6 meses eu consegui saber, porque você pode dizer ignorância, mas não sabia que existe escola de idiomas aqui. Eu achava, igual assim que vocês brasileiros falam, que o francês não gosta de inglês. Não é? Mesmo jeito, eu quando ligava no Paquistão, eu falava, o brasileiro não gosta de inglês. Porque a porcentagem de pessoas que buscam inglês é pouco. Essa que é a realidade. Poucas pessoas que buscam aprender inglês, querendo melhorar profissionalmente desse jeito. Então eu não sabia. Aí quando eu conheci, aí eu tenho que dizer, Bacela está aqui, com a irmã dela mesmo, na Top 7 Idiomas, comecei como professor de inglês, trabalhei lá. Trabalhei lá 1 ano e meio. Depois comecei a trabalhar na Unibail. E nesse meio tempo eu descobri o jeito de ensino que os alunos queriam, tipo, seja mais informal, seja mais dialoga, seja mais conversação. O inglês para o dia a dia não quero, professor, não quero estudar no livro, não quero. Aí, então eu começava a dar aula sem livro. Então eu consegui fazer esse método que é personalizado, onde o aluno estuda além do livro. Existe muitas coisas que o aluno gosta. Uma pessoa é de direito, outro é engenheiro, outro é médico. Então, para médico não vale eu dar aula de engenharia, ele não vai, tipo assim, então, desse método de ensino, a gente começou a dar aula, trabalhava nas 3, 4 escolas, parei de trabalhar e comecei minha sala mesmo. As aulas particulares. Aulas personalizadas. O que eu trouxe aqui, né? Desculpa, só a gente estava falando sobre o desejo, lembra? Exato. O que está impulsionando as pessoas a viajar, né, a partir dessa pandemia é o que elas consideram mais essencial, o amor. O desejo, a vontade. Exatamente. Então isso vai mudar muito as realizações. Nem sempre eu tenho que ir para um congresso, eu tenho que ir para um curso, não. Congresso ninguém vai. Agora eu quero ir para uma vivência, eu quero visitar alguém. Tanto é que as companhias aéreas internacionais, elas têm feito muito marketing em cima disso. Você não precisa mais viajar. Você tem uma necessidade de viajar, que é o teu desejo. Exatamente. Aí então, tentei conseguir trazer isso o máximo possível na sala de aula, que não é possível trazer 100%, porque eu não posso levar tudo cultura na mesma aula, mas tanto o professor pode levar, sempre nosso objetivo é essa, que leva o máximo possível. Sim. Gente, muito legal essa história aqui por trás de um empreendimento. Empreendedorismo é isso, é você pegar essa necessidade, é importante dizer que desejo. O marketing digital é essencial. Marketing digital é tudo. Acho que quem não é ponto com é ponto fora. Sim. Hoje em dia é. Agora aqui, deixa eu trazer para vocês coisinhas práticas para quem está acompanhando o nosso papo e quer saber como poder realizar, se pode sonhar com isso, já que tem todo esse monte de gente que ainda nem embarcou. Então eu pergunto, quais são os países que agora é melhor mirar, é melhor tornar um alvo esse país do que aquele? Você até falou já alguns aqui que não, estão realmente fechados, sem boas perspectivas, mas
Quais são esses países e como essas pessoas podem realizar esses desejos? Olha, Dalva, uma coisa bem interessante que a gente percebeu, né? Alguns países, eles viram que a indústria de educação internacional é uma indústria bilionária. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você pedir para tentar fazer entrevista no consulado americano para turista, tu vai ter disponibilidade para março ou abril do ano que vem uma entrevista. Quem vai estudar nos Estados Unidos, a gente já está com 50% do nosso grupo que vai fazer high school nos Estados Unidos com visto concedido. Então, eles estão dando prioridade para vistos M11, F1 e J1, que é o J1. O que são esses vistos, Bacelar? São para vistos explicar aqui para quem está nos acompanhando. Vistos para high school, faculdade, repórteres, missões médicas. Então, são vistos que têm a ver com educação ou com o quadro pandêmico. Então, a gente observou que Estados Unidos, seguido pelo Canadá, eles estão dando uma prioridade para tentar absorver, né, aquela grande quantidade de pessoas do mundo inteiro que há quase um século estudam lá. Pessoas da Ásia, América Latina, Europa, que entram lá para fazer suas faculdades, intercâmbios e tudo mais. Então, o mundo, de uma certa forma, dos países tradicionalmente formadores de profissionais, são grandes centros acadêmicos, eles estão se preparando para receber. E eu diria que os Estados Unidos estão numa velocidade imensa, impressionante. Eu pensei que eu não fosse embarcar alunos para os Estados Unidos para high school esse ano, né? E vai ser o país que mais vai receber estudantes, vai ser os Estados Unidos. A alta do dólar isso, tem mais flexível nos Estados Unidos por causa de vacinação lá, né? Agilidade. Exato. Eu ia exatamente para fechar aqui, gente, esse momento de análise, porque o nosso tempo está acabando, mas tem a questão da vacinação que está avançando ao redor do mundo. Sim. Com uma grande oferta de vacinas de várias marcas, né? Sim. E tem essa questão do dólar, sim, que também pesa, né? Então, para fechar esse nosso momento, queria ouvir de vocês. Dalva, o dólar, eu diria assim, uma coisa, eu estou na área de intercâmbio há 30 e poucos anos, né? Enquanto empresa, 22 anos. O que eu percebo? O brasileiro viaja porque está tendo crise ou o brasileiro viaja porque está com a economia boa? O brasileiro, secularmente, nunca deixou de fazer seu intercâmbio, desde a época de Gonçalves Dias e antes. Então, há uma tradição no brasileiro exportar seus filhos para fazer estudos lá fora. Então, o câmbio, eu diria que ele nunca foi um impeditivo. Pode diminuir um pouco a quantidade devido a uma alta do câmbio, mas não para nunca, nunca. Realmente o valor que se dá, então, a esse formação, aprendizado, essa experiência é muito grande. Exatamente. O pessoal considera câmbio, mas não tanto, né? Aí a época também varia, né? Tradição, é uma tradição secular brasileira. Os filhos da elite brasileira sempre estudaram fora. Portugal, França, seja onde for, hoje em dia, América do Norte, né? E aí é importante, você falou que os filhos da elite sempre puderam experimentar. É muito bom poder ver que hoje em dia, graças a diversos programas existentes, filhos que não são da elite, que são sim, pessoas que nunca tiveram sim, aí a possibilidade de sonhar sim, com isso, hoje podem. O que a gente deseja, que isso se democratize ainda mais. E isso é uma responsabilidade muito grande nossa. Por isso que a gente cria as bolsas, né? Como a Bolsa Maria Firmina dos Reis, que é para uma quilombola exato, em Guimarães, fazer intercâmbio no exterior. No exterior, porque sim, é claro que quando o estudante vai para o exterior, ele traz muita coisa, mas necessário, é muito grande o que ele deixa também. O legado de cada intercambista quando vai para um país. Dalva, tem países que financiam 100% do intercâmbio de seus estudantes. Olha como só. A Noruega, por exemplo. Você vai fazer intercâmbio, o governo paga 100%. Sim, entendeu? Ótimo. Então, o Brasil já existem programas governamentais de intercâmbio cultural, como Sem Fronteiras, o estado do Maranhão também tem, Pernambuco, o Nordeste tem, 5 estados nordestinos que têm programas estaduais que financiam intercâmbios culturais. Olha, gente, eu quero aqui agradecer demais a vocês. Nossa escola também tem 6 bolsistas. 6 bolsistas na sua escola, né? Olha, que bacana. Que legal sim, poder ouvir todas essas histórias, todo esse conhecimento. Estou super grata porque vocês puderam vir até aqui para a gente ter essa conversa. Então, eu deixo esses minutinhos finais, esses instantes finais do programa para que vocês se despeçam do nosso público. Hamad, Antônio Bacelar, Dima Salustiano. Obrigado a todo mundo. Obrigado a todo mundo estar aqui na banca. Eu não sei falar muito bem português, mas eu agradeço muito todo o maranhense, Brasil, São Luís do Maranhão.
importante é que ele aprendeu a falar te amo. Eu amo, é de verdade. Bacelar. Agradecer ao público. Dalva, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando, esclarecendo, trazendo informação. Eu acho que eu, assim, uma vez professor, sempre professor. Há muito tempo que eu não dou aula, mas eu me sinto um professor. Então, obrigado pela oportunidade. Sempre que precisar que a gente traga esclarecimento, informações sobre como está o mundo, né? Como está o mundo assim real, o mundo na parte da educação, eu estou à disposição. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigada também, professor Dimas. Eu acho que a dica para viajar aí, em virtude de segurança sanitária, inclusive, conjugar 2 idiomas, ainda é o Canadá, em virtude do inglês e francês, sim. Mas falou aqui da questão cambial, e acho que o Brasil tem as costas viradas para seus irmãos, seus vizinhos latino-americanos, viajar hoje para a Argentina em virtude da questão cambial. Sim. Ir para a UBA, por exemplo, a Universidade Nacional de Buenos Aires, é uma boa pedida, né? Sim. Nós abrimos 3 turmas de espanhol, inclusive. Pronto, fica a dica. Fica a dica. Importante dica. Bacelar, antes de começar nosso papo aqui, você estava falando do nosso criança que vai fazer intercâmbio. Sim. Que agora a gente está planejando. Aí ele me falou, acabei de falar antes de ir. Do Digão, do suco, né, que a gente está fazendo uma campanha que o Digão vende suco no elevado da Coama, e a gente está fazendo uma campanha que ele ganhou uma semibolsa para os Estados Unidos. E a gente está tentando oportunizar a saída dele para fazer a faculdade, bem lembrado. Vamos tornar isso uma grande notícia aqui em breve, né? Gente, muito obrigada mais uma vez. A gente fica por aqui. Obrigada também pela sua companhia. O Negócios na Pauta é um oferecimento da Comar Participações e Investimentos. Todos os nossos programas estão disponíveis nas nossas redes sociais. É só seguir Negócios na Pauta. Uma boa semana para você. Até o nosso próximo encontro. Tchau!